Oi! Como sabemos, ontem tivemos a chegada de In The End do Linkin Park no Just Dance, a sua segunda música na franquia, com mais um hit, já que sua última aparição foi com Numb no Just Dance 2023 Edition. Mais uma pedrada clássica deles, mas muita gente ficou dividido entre gostar ou odiar o mapa. E agora que eu já vi ele inteiro, dancei e vi mais comentários com diversos pontos, pensei em fazer esse vídeo pra gente debater um pouco. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal, que é mais barato que comprar uma coxinha com Guaraviton, e você vai estar ajudando muito o canal a continuar produzindo mais conteúdos como esse, sem ter que depender da monetização do YouTube. E me siga no Instagram, eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos pro assunto principal. Se você não perde nenhum vídeo aqui do canal, você sabia que a música que viria esse mês de junho seria Water, da Tyla. Música essa que foi mostrada na live beneficente da Avery. Porém, as coisas começaram a ficar estranhas quando as semanas foram passando e o Just Dance Team continuava sem falar nada sobre isso. E aí, essa semana, do nada, na segunda-feira, sem teaser, sem nada mesmo, eles já chegaram postando a prévia de In The End e anunciando pra terça-feira, dia 23, sendo que tinha rumores que seria lançado dia 30, devido os nomes nos arquivos. Sobre Water, parece que o Just Dance Team pode ter enfrentado alguns problemas de licenciamento, ou até mesmo decidido trocar a data de lançamento para o verão europeu, o que faria mais sentido com a proposta da música, né? Water, Summer, verão, calor, aquelas coisas. Mas é uma música que nem é mais famosa, já passou a época dela, e mesmo assim tá difícil de licenciar, mais difícil que o Linkin Park da vida, que coisa, hein? Assim que abrimos In The End, duas coisas já chamam atenção. Primeiro, um ticket de show que tem o title card da música com a data 31 de agosto. O que é isso? Uma data genérica? O anúncio do 27? A última música do Plus que vai ser lançada? Ou simplesmente nada, é apenas uma trollagem, sei lá. A segunda coisa é o conceito dessa música que se passa um estádio abandonado, apocalíptico no deserto, que na lore do Just Dance, com certeza é no Danceverse de Was Terra, mas que até lembra um pouco a estética do clipe, onde eles estão em umas torres, uns desertos sem nada. E isso foi uma coisa que muita gente elogiou. Não ficou apenas naquelas paletas do Just Dance, que é tipo rosa, roxo, vermelho, mas se você conhece o Linkin Park, o coach lembra muito o Chester, porém, ao invés do cabelo loiro, clássico do clipe, eles fizeram branco, lembrando até mesmo um coach albino. E para fazer referência ao Chester, eles colocaram ele na bandeira que fica no canto. E eu vi um comentário muito bom, que a aparência do Chester com movimentação do Mike. Até essa roupa que fizeram ficou muito foda. Mas o que incomodou muita gente é que In The End é uma música muito intensa. Ela tem aquela energia mais pesada, principalmente quando chega no refrão e no final. Então muita gente esperava que a coreografia acompanhasse esse crescimento da música. Tipo, precisava ter aquele momento de impacto, aquele uau, onde a coreografia fosse aumentando a energia aos poucos, trazendo uma variação maior nos movimentos. Um passo novo, ou alguma sequência mais marcante para combinar com a explosão da música na ponte, mas isso acaba não acontecendo. Tipo, os passos nos finais ficam até um pouquinho mais rápido, claro, mas ao mesmo passo que você já começou a fazer quando abriu a música. Parece que o coach não consegue transmitir a raiva que ele tá sentindo da vida. Ele só abre a boca para abrir mesmo. Outro ponto que levantaram é que a coreografia tá quase toda nos vocais do Mike, mas a mixagem foca muito nos vocais do Chester e acaba ficando estranho. É quase igual o que acontece com o telefone, que do nada a coach tá dublando a Gaga e do nada tá dublando a Beyoncé ao mesmo tempo. Mas isso é um detalhe mais pra quem realmente trabalha com isso. Por exemplo, o Numb, que é uma música, uma outra proposta, a Chuchu não precisou cantar em nenhum momento. Porém, a coreografia consegue quebrar muito isso de calmo e difícil, com cada vez mais crescendo até chegar no final, que a coach tá coringando mesmo. Aqui o coach fica essa dorzinha de cabeça apenas, até o fundo. O mundo começa a cair e o coach ali parecendo que acabou de acordar. Lógico, não é porque é uma música de rock que tudo precisa ser mega difícil com pulos e giros, mas tem como fazer uma coreografia melhor e mais divertida ainda mais. O que dá pra ver é que In The End parece muito um teste pra ver o que a comunidade acha desse tipo de música, já que rock não tem coreografia e realmente é muito difícil adaptar para um jogo como Just Dance, tanto que ela é um pouco até conceitual no final do coach parado, pensando e depois indo embora. Tanto que tem alguns rumores é que o Just Dance 2027 vai explorar muito esse tipo de gênero de rock na próxima edição, que eu
particularmente adoro. Só que realmente precisa ser muito bem feito, porque senão o pessoal pega ranço desse gênero e volta a reclamar. Aqui foi meio a meio, porque realmente a música é um hit clássico dos anos 2000 e ficou ainda mais popular no TikTok e no Fortnite. Então é uma música que se sustenta com o conceito que eles chegaram. Mas dependendo da moda que eles vão inventar para algum outro mapa, isso pode acabar pegando mal. Mas para finalizar, fico muito feliz que essa música finalmente chegou ao Just Dance. In The End é uma das minhas músicas favoritas do Linkin Park, então ver ela dentro da franquia é algo muito legal. Só que realmente, para um jogo base, precisa entregar mais que isso. Então eu deixo com vocês, o que acharam de In The End? Concordo com os pontos que eu levantei? Tem mais alguma coisa que a música transmitiu para você quando jogou? Gostou ou não gostou? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Frank Portela, Romeu Sampaio, Raboni Santos, King D, Luzin, CSE24, Distecatoin, Lana Vargas, Lodwick, Valentina, Elagnon Botar, Rex Games 2000, Tarcísio Lima Freire, Pedro Dubs 2, Shira, APT Tour, Giovanni Soares, Feijoada Frita, Gaptop 02, Luiz 579, Bel, Rodrigo Almeida, TG Just Dance e Eduardo 2Y7D. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito, não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!